Amém. Vamos lá então, Efésios capítulo 6, beleza? Antes da gente ler, lembra que nós estamos na reta final, chegando no finalzinho dessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo. Lembra que a primeira metade dessa carta, ele escreve sobre as doutrinas de Deus. Ele fala sobre quem é este Deus, o grande plano que Deus tem feito para este mundo, para a redenção deste mundo. Ele fala sobre realmente várias doutrinas ricas e profundas que nós precisamos entender. E aí, a partir do capítulo 4, ele começa a falar para a igreja de como nós devemos nos comportar em relação a tudo que ele escreveu no começo da carta, tá? De formas muito práticas mesmo. Então, chegando em versículo 6, no versículo 10, nós vemos ele querendo concluir essa carta. Ele começa a escrever a conclusão de tudo isso que ele já tinha escrito para os Efésios, tá bom? Então, lê comigo versículos 10 a 17. Efésios 6, versículos 10 a 17. Ele fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, 2 semanas atrás, nós concentramos nos versículos 10 a 12, onde o apóstolo Paulo nos lembra de quem é realmente o nosso inimigo verdadeiro. Lembra que, como filhos de Deus, como cristãos, o nosso inimigo não deve ser outros seres humanos. A nossa luta não é contra sangue e carne. Mesmo que nós, algumas vezes nessa vida, nós nos encontramos em conflitos com outros seres humanos. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, desagradáveis com outros seres humanos. Tem vezes que eles nos enxergam talvez como inimigos. A ideia do apóstolo Paulo aqui é de nos lembrar de quem realmente é a nossa ameaça principal aqui nessa vida. Não é o outro ser humano. A maior ameaça para a sua vida, para a minha vida, como a igreja, como os filhos de Deus, não é deste mundo. A nossa luta é contra o diabo, é contra os demônios que estão sob o comando do diabo. Nós falamos a semana retrasada sobre o fato de que existe essa hierarquia dentro do mundo espiritual. É algo real. E que esse sistema inteiro, esse sistema diabólico que existe, funciona e age e trabalha tudo com o mesmo propósito. Então, desde o diabo até os últimos demônios, todos agem com o mesmo propósito, todos têm o mesmo desejo, e isto é de totalmente destruir a igreja de Jesus Cristo e assim impedir os planos de Deus aqui nessa terra, impedir com que eles sejam realizados aqui na terra. E claro, como que ele consegue abalar? Como que ele trabalha para destruir a igreja de Cristo? Através dos ataques de cada indivíduo dentro da igreja.
se ele consegue abalar, se ele consegue derrotar cada membro da igreja, ele enfraquece a igreja. Se ele consegue atingir os líderes, ele consegue enfraquecer a igreja e impedir com que a vontade de Deus para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo seja feito por meio de nós. O apóstolo Paulo lembra na carta dele, ele usa o termo devorar, falando que o diabo quer devorar, como um leão, ele quer devorar cada um de nós. Ou seja, cada um que é um filho de Deus, cada um que é um seguidor de Jesus Cristo, está numa batalha espiritual, está totalmente envolvido nessa guerra. E queira ou não, mesmo se você não enxerga com seus próprios olhos, o fato é que você está envolvido nessa batalha. O apóstolo Paulo não chama você para entrar na batalha, ele fala de como você deve agir, porque você já está dentro dessa batalha. É real, é verdadeiro e é algo sério, mesmo se você não percebe. E a verdade é que muitas vezes nós não percebemos todos os aspectos dessa guerra, não é verdade? Muitas vezes nós não percebemos quando ou como o inimigo está lutando contra nós. A grande maioria das vezes o inimigo ele age de uma forma bem sutil, tá? Muitas vezes os ataques do inimigo não vêm de uma forma explosiva, na cara. Ele vai com calma, ele vai com precisão, ele age e trabalha sutilmente em nossas vidas. E através das coisas deste mundo, através também de pessoas deste mundo. E ele faz isso, eu acredito que isso realmente é uma tática principal do inimigo. Ele quer fazer com que nós não percebemos tanto aquilo que ele está planejando, que nós não percebemos as formas com que ele está agindo para nos derrotar e para ter vitória em nossas vidas, como que ele vai guerrear contra nós. Ele não quer que nós percebemos quais são as armas que ele está usando para guerrear contra nós. E muitas vezes ele usa coisas que nós não enxergamos como algo errado para nos derrotar. Tem pessoas, eu tenho vários exemplos de pessoas que vêm para mim querendo um conselho, falando que eles têm orado muito sobre um emprego ou um novo emprego e que de repente apareceu uma oportunidade para começar a trabalhar, e eu no começo fico maravilhado, fico feliz por eles. Só que daí o detalhe que eles lançam depois é que este emprego iria tirá-los dos cultos da igreja. Que se aceitar esse emprego, eles não iriam mais conseguir frequentar os cultos da igreja. Então, só que o meu conselho sempre é, não aceita então. Deus nunca iria colocar algo na sua vida, uma bênção na sua vida, que iria retirar ou afastar você realmente da comunhão com a igreja. Então eu uso esse exemplo para você ver que a pessoa ora e de repente aparece algo que aparentemente é bom, e eles acham que é de Deus, mas na verdade, com certeza não vem de Deus. É algo para atrair para fora, para fazer a pessoa se distanciar de Deus e da igreja de Jesus Cristo, tá? É uma grande vantagem para o inimigo se você vem acreditar que essa guerra espiritual não é tão sério. É uma grande vantagem para o inimigo se você começa a enxergar ele como uma ameaça mais ou menos. Não é uma coisa tão grande na sua vida, não é uma ameaça tão grande para a sua vida. Quando você cai nessa mentalidade de que não é tão sério, de que não é tão perigoso, de que essa ameaça não é tão grande para a sua vida, ele te pega despreparado, ele te pega relaxado na sua fé, ele te pega sem vigiar, ele te pega numa situação em que você não está alerta e preparado para lutar contra ele. E assim ele consegue te persuadir
a fazer a vontade dele. Assim ele consegue te manipular com mais facilidade. Assim ele consegue te enganar com mais facilidade. E assim ele coloca você num processo lento, sabe? Que te leva a eventualmente querer desistir, querer tomar o seu próprio caminho, de querer abandonar o caminho do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos, ele nos fala que nós, como uma igreja, cada indivíduo tem que fazer duas coisas principais. No versículo 10, ele fala que temos que nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Tá? Lembra que a última aula, nós concentramos no significado dessa instrução. Não vou recapitular muito, por questão de tempo. Mas aqui ele implica que nós não podemos lutar, batalhar através da nossa própria força. Aliás, nós nem temos a força suficiente, nós nem temos a capacidade para guerrear, para nos defender e para ter vitória nessa batalha espiritual. Nós temos que depender totalmente na força, no poder que vem do Senhor. Se eu quero me fortalecer espiritualmente, se eu quero ser capaz de lutar, de me defender e de vencer nessa guerra espiritual, eu tenho que depender no Senhor. Se você quiser mais informação sobre isso, entender um pouco melhor o que significa se fortalecer no Senhor, você pode ir no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Novo Tempo, Cidade Jardim, que todas essas lições estão gravados aí no nosso canal, tá bom? Que mais? Então, nós falamos que precisamos nos fortalecer no Senhor, no seu forte poder, mas ele também fala em versículo 11, que além de se fortalecer no Senhor, nós temos que vestir toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, qual é a segunda coisa? Vestir toda a armadura de Deus. Tá? A partir do versículo 14, ele começa a identificar, a explicar peça por peça qual é essa armadura. Mas antes de falarmos sobre o que é essa armadura de Deus, cada detalhe dessa armadura, nós precisamos entender qual é o propósito de nos vestir dessa armadura. Versículo 13, olha comigo, versículo 13. Ele fala, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, se você não sabe, se você não compreende o propósito verdadeiro de se vestir dessa armadura, se você não entende o que essa armadura é capaz de fazer na sua vida, você não vai enxergar a necessidade, a urgência de você realmente se vestir todos os dias com essa armadura. Então o apóstolo Paulo, ele nos dá essa imagem de uma armadura física. E se a gente tentar pensar um pouco de como era essa armadura na época dele, a gente consegue entender um pouquinho melhor, visualizar um pouco essa questão da proteção espiritual que precisamos. Provavelmente você já assistiu filmes sobre as guerras antigas, Na sua mente, provavelmente você tem aquele guerreiro com capacete, a couraça, o escudo, aquela lança ou aquela espada na mão, pronto para a batalha. E é isso que o apóstolo Paulo queria. Ele queria que, ao pensar sobre essa proteção espiritual, sobre essa guerra que nós colocamos na nossa mente, esse guerreiro, esse homem pronto e preparado para guerrear contra o inimigo, para se defender e para ter vitória contra o seu adversário. Olha mais uma vez em versículo 13. Só no comecinho, ele fala, por isso vistam toda a armadura de Deus. Eu quero que você note que o apóstolo Paulo, ao falar sobre vestir a armadura de Deus, também em versículo 11, ele usa uma palavra específica as duas vezes. Ele usa a palavra toda, tá?
E existem vários aspectos dessa armadura de Deus, dessa proteção espiritual que nós podemos obter e podemos nos vestir. E cada um é importante. Cada peça nessa armadura de Deus é essencial para as nossas vidas. Em versículo 14 você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala que o cinto, ele simboliza a verdade. Que lá no final, a capacete da salvação, que a espada é a palavra de Deus. Você vê o apóstolo Paulo descrevendo cada aspecto dessa proteção, e cada um é essencial para a sua vida e a sua proteção espiritual. Imagina um soldado se preparando, ou um grupo de soldados se preparando para guerrear. Todo mundo se vestindo com armadura. Aí de repente olha para um soldado e ele está apenas com capacete. Sem espada, sem couraça, sem escudo. E o pessoal pergunta, e aí? Você não vai para a guerra? E ele diz, não, bora, vamos lá, tô de boa. Capacete aqui, tranquilo, vamos lá. O pessoal ia dar risada da cara dele. A gente iria achar isso um absurdo. Mas quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida espiritual? Nessa batalha espiritual? Nós temos a espada, que é a palavra de Deus na nossa mente, só que e a justiça? E a couraça da justiça? E o cinto da verdade? Será que nós realmente estamos vestindo tudo? Um pouquinho mais para frente, semana que vem, nós vamos entrar de uma forma mais profunda em relação ao que cada peça dessa armadura significa. Então, o propósito verdadeiro de nos vestir da armadura de Deus é para nos defender e para atacar. Não é apenas para defender, é para também saber como atacar nessa batalha espiritual. Então pensa nisso. Deixa isso penetrar a sua mente. Se eu quero, ou para que eu possa resistir os ataques, as ciladas, as tentações, as mentiras, as manipulações, todas as vezes que o diabo tenta me enganar, eu tenho que me proteger espiritualmente. Eu tenho que me vestir de toda a armadura de Deus. Eu tenho que ter certeza que eu estou propositalmente fazendo tudo que eu posso, tudo que eu preciso fazer para me proteger espiritualmente. Se eu quero permanecer, como o apóstolo Paulo fala, inabalável nessa jornada cristã, se eu quero conseguir perseverar na minha fé até o fim, eu tenho que deliberadamente buscar a me vestir constantemente, todos os dias, com aquilo que é capaz de me proteger, com aquilo que é capaz de me manter firme contra as ciladas do inimigo. E por que eu uso essas palavras propositalmente, deliberadamente? Porque eu sei, gente, como é fácil você se tornar tão consumido com os afazeres dessa vida, com as responsabilidades, com os nossos próprios planos, com os nossos interesses, com as preocupações dessa vida, que nós deixamos de prestar atenção do lado espiritual. Eu sei como é fácil você acordar já imediatamente pensando naquilo que você tem que fazer naquele dia, ou nas dificuldades que você está enfrentando naquele dia, e já entrar direto na correria, sem pensar duas vezes sobre o lado espiritual. Eu sei como é fácil você se tornar distraído com coisas do tipo televisão, as redes sociais, em momentos vagas. Simplesmente tocando a vida para frente, sem prestar atenção nessa ameaça tão grande que existe das nossas vidas espirituais. E eu creio que vocês conseguem se identificar com isso. Como é fácil passar dias, talvez, sem pensar sobre o lado espiritual. E isso realmente é perigoso. É extremamente perigoso, porque o lado espiritual é a coisa mais importante das nossas vidas. E tem consequências eternas. Então, a forma com que nós estamos lidando com a nossa vida espiritual, com esse lado espiritual, é essencial. É a parte mais importante. Porém, muitas vezes ela se torna o último lugar na lista de prioridades em nossas vidas. Nós temos que tomar o esforço, todos os dias,
para prestar atenção nessa proteção espiritual. Nós temos que fazer o esforço todos os dias de analisar as nossas próprias vidas, para tentar enxergar se existe qualquer tipo de brecha que o inimigo possa aproveitar e conseguir ter uma vitória em nossas vidas. Para ver se existe áreas em nossas vidas que têm sido enfraquecido, se tem áreas em nossas vidas que são em que estamos vulneráveis contra os ataques do inimigo. Será que você tem dado munição para o inimigo usar contra você? E olha, eu não estou falando que isso é uma questão de paranoico. Você precisa ser paranoico. É uma questão de você estar alerta, de você estar preparado, de você estar protegido. Porque lembra, o fato é que você está no meio de uma guerra espiritual. Queira ou não, é a realidade para a minha e para a sua vida. E antes de concluir, eu quero que você pense um pouco sobre o que é o oposto do versículo 13. Qual é o oposto daquilo que o apóstolo Paulo afirma nesses versículos? O oposto seria o quê? Se eu me torno indiferente, se eu começo a me comportar, se a minha conduta começa a demonstrar que eu não acredito que essa coisa de batalha espiritual, de guerra espiritual é tão sério, se eu não tomo os passos necessários para obter e me vestir dessa proteção espiritual, eu não serei capaz de resistir no dia mau. Ou seja, no dia que o inimigo vem contra mim, no dia que ele tenta me atrair com as coisas do mundo, quando ele tenta me manipular, quando ele tenta me enganar, quando ele quer que eu acredite nas mentiras dele, quando ele quer que eu me torne distante de Deus, eu não serei capaz de resistir os ataques do inimigo. Eu não serei capaz de de permanecer inabalável. Eu não serei capaz de ficar firme contra as ciladas do diabo. É isso que ele está implicando aqui. Se eu não tomo esse cuidado, se eu não estou buscando a me proteger espiritualmente, eu não serei capaz de resistir, eu não vou ser inabalável e eu não fico firme contra as ciladas do inimigo. De fato, o inimigo acaba me abalando, ele acaba me derrotando e pouco a pouco ele vai destruindo a minha vida espiritual. É real. Não é brincadeira, mas infelizmente quantos cristãos andam por aí despreocupados, como se tudo isso que eu estou falando sobre os ataques do inimigo, como se tudo isso seria impossível acontecer com eles. Infelizmente eu conheço muitos que estavam seguindo, que estavam fiéis, que estavam buscando a fazer a vontade do Senhor. E que por questão de relaxar, de não se vestir, de não se preocupar com essa proteção espiritual, hoje não estão mais na vontade do Senhor. E é realmente uma forma muito perigosa de viver a sua vida. Então, a minha oração para a igreja, a minha oração para os amigos que estão acompanhando aqui, é que cada pessoa consiga enxergar, compreender a seriedade desse assunto. E que cada um realmente tenha um desejo de todos os dias se aproximar do Senhor e de buscar a se proteger espiritualmente e de ficar firme na graça do Senhor. A minha oração é que possamos realmente aplicar aquilo que o apóstolo Paulo escreve para nós, para as nossas vidas. Amém?